Paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo é o de número 17. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, de poder cultuar em casa. Depois de 2 semanas aí viajando, a gente também recebeu um diagnóstico muito ruim acerca da minha mãe. Ela está com um nódulo no peito e a gente tem feito os propósitos, orado muito pela vida dela. A gente acha que já passou de tudo, né? E a vida é assim, gente. Viver com Jesus não é fácil, mas a gente vai vencendo. E isso enquanto a gente está fazendo a obra de Deus. Mas é assim. Deus continue dando graça para a gente. E de fé, em glória, nós vamos vencendo em Cristo Jesus. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O versículo é o 48. Obrigado, meus pastores, presidente, chefe, pastor Luciano. Uma honra sempre poder falar para vocês. Obrigado. Pastora, Deus abençoe, Flavinha. Liderança dos jovens, tá? Estou muito feliz de poder ver essa renovação de vocês. Eu me vi com 12 anos de idade, isso é muito legal. Cadê o Enzo, gente? Cadê o Enzo? Deus te abençoe. Isso é muito bom poder ver ciclos sendo renovados. Que Deus use muito a vida de vocês, tá? Muito. Façam a diferença. Versículo 48, gente. Quantos achavam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Gente, nós lidamos com muitos gigantes. A vida não é fácil para quem decidiu viver com Deus. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Vencedores por meio daquele que nos amou. Acerca do nosso adversário, Paulo disse que ele não vai ser vencido. Ele já foi vencido e tragada foi a morte na vitória. E onde está a morte, o seu aguilhão. Paulo disse que o mesmo Jesus que foi crucificado quase nu, foi o mesmo Jesus que colocou o diabo nu enquanto ele estava na cruz, tirando todas as armas do diabo. A igreja, de fato, em Cristo já é uma igreja vencedora. Nós não vamos vencer a guerra, gente. Nós só estamos continuando a guerra que já foi vencida na cruz de Cristo através da obra de Jesus. O que significa dizer, e aí entra o que o escritor chamado Stott disse, que o fato de nós já sermos vencedores não significa que o diabo tenha se dado como tal perdedor. É por isso que nós travamos guerras e batalhas, porque Jesus venceu por nós e nós seguimos vencendo na vitória de Jesus. Mas na medida que nós vamos caminhando, vencendo em Cristo Jesus, o diabo ele não se dá por derrotado.
E aí entram os inimigos que nós precisamos lutar contra eles. A gente luta contra o pecado, a gente luta contra a nossa carne, a gente luta contra o mundo, a gente luta contra o diabo e nós também lutamos contra a morte. Entende? Nós já fomos mais do que vencedores, considerados vencedores na cruz, mas esses adversários vira e mexe, noite e dia, eles aparecem para tentar derrubar a gente no meio dos vales que nós enfrentamos. Esse texto de 1 Samuel capítulo 17 reflete um pouco desses inimigos que nós corriqueiramente, diariamente, temos que lutar e vencer. Aqui, Davi está tendo que lidar não com o fato de que Golias está tentando acabar com a sua vida e a sua casa. É pior. Golias está no vale de Elá, 40 dias e 40 noites, gritando. Não tem ninguém aí, no meio desse exército, que possa lutar, que possa representar esse suposto Deus dos exércitos que vocês servem. Davi percebe que a luta que ele tem que lutar nesse vale aqui não é uma luta, gente, qualquer. É a luta contra o homem que está acostumado a vencer batalha. O diabo, ele não se dá por derrotado, gente, porque ele já tentou na vida de muita gente e venceu. Nós conhecemos pessoas que viveram entre nós, andaram entre nós, viveram com a gente aqui, muitas vezes, cantaram como nós cantamos, pregaram como nós pregamos, fizeram coisas semelhantes àquelas que nós fazemos aqui, mas por causa de uma obra do diabo, o diabo conseguiu vencê-las. Então, entendendo que no seu histórico ele venceu muita gente, ele acha que ele vai vencer a gente que está aqui hoje. É o que está acontecendo aqui com Davi. Golias está acostumado a vencer porque ele representa um povo. Ele não representa só uma casa. E assim como Davi não está ali para lutar só por sua casa, para defender os pães da sua casa, a estabilidade do seu lar, Davi está lutando ali para defender a causa de um povo. Golias também está ali para defender uma nação. E que nação é essa, Douglas? É a nação dos filisteus. Existiam ali 5 cidades que a gente acredita também terem mais gigantes nelas. Nós temos a cidade de Gade, Gaza, Gate, Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom. Essas 5 cidades, gente, são cidades que dentro delas tem alguns gigantes. E esses gigantes, eles representam cada povo. Cada uma dessas cidades tem um gigante que representa o seu povo. Golias representa uma dessas cidades. Não é um gigante que tem ali, é mais de um gigante. São cidades que estão acostumadas a colocar gigantes nas guerras. Desta vez, é Golias que vai lutar e é Golias que vai ter que vencer a batalha. Davi não está lutando contra um homem qualquer. É um homem que tem histórico de ter vencido diversas batalhas. Não é a primeira guerra que ele vai vencer, não é a segunda, não é a terceira. Golias é um homem experiente, e experiente como tal, intimida o povo de Deus. Ninguém aparece, ninguém desce no vale, ninguém assume a bronca, e por 40 dias e 40 noites, o texto bíblico diz que Golias grita, noite e dia. Ele grita, ninguém aparece. Ele grita, ninguém aparece, porque na perspectiva de Golias, o povo que está ali não tem estatura, redobre a sua atenção, não tem estatura suficiente para lutar contra ele. Não tem tamanho, não tem histórico, que dirá fazer as coisas que eu já fiz enquanto guerreiro. Já venci muita gente, vou vencer mais uma dessas batalhas. Só que aí, gente, ele teve um problema no meio do caminho. Um problema não pequeno.
um problema muito grande. Porque quando a gente diz que Davi era o menor da casa, a gente está olhando sob a ótica da casa de Davi. Davi não era pequeno. Davi era grande, gente. Davi, ele era pequeno sob a ótica de quem está olhando a partir da sua casa. E como é que a casa de Davi o enxerga, Luan? Davi, pastor de ovelhas. Davi, mensageiro. Davi, homem de campo. Não sabe lidar com arma. É qualquer um. É a perspectiva do seu lar e é a forma como a sua casa o enxerga. Mas Davi não é o que a sua casa diz. Davi não é como o seu pai lhe define. E Davi não é como os seus irmãos lhe enxergam. Davi é como Deus lhe enxerga. E sabe o que eu gosto, gente? Davi não é pequeno, ele é tão grande que a cerca dele, quando a gente diz que Davi era o menor da casa, é porque ele não tinha tanta estatura e porque ele pelos pais e os irmãos lá dentro de casa, sabe? Quem aqui tem casa? Levanta a mão, levanta. Eu acho que eu tô falando, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que você já foi visto como pequeno na sua casa, sim ou não? Ah, isso aí não vai... Não. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a ótica da sua casa acerca da sua vida. Mas como é que Davi é enxergado, gente? Sob a ótica de Deus. E sob a ótica de Deus, ser pastor é maravilhoso. O povo de Deus nunca foi formado para lutar com armas, gente. Deus nunca quis que o povo ficasse confiando nas suas armas. Deus sempre quis pastores. Abraão foi pastor, Isaac foi pastor, Jacó foi pastor, Moisés foi pastor. Ser pastor, sob a perspectiva divina, é maravilhoso e é um tipo de grandeza. Você me entende até aqui? Então, sob a ótica da casa, Davi é pequeno, mas sob a ótica de Deus, ele é pastor. Amém? Sob a ótica da casa, Davi é alguém que não tem relevância para falar, mas sob a ótica de Deus, Davi é sisudo em palavras. Olha o que a Bíblia diz quando vão indicar alguém para Saul. Saul está perturbado. E o texto bíblico diz que enquanto o espírito mau está perturbando Saul, os seus servos olham para ele e dizem assim: a gente precisa te indicar alguém que saiba tocar harpa. Porque na medida que essa pessoa estiver tocando a harpa, você vai ter libertação, você vai ficar melhor. E aí os servos de Saul começam a buscar: deixa eu buscar alguém que seja grande o suficiente para resolver isso. Que não seja só pastor, seja músico. E aí, Gerson, sabe o que o texto diz? Que uma pessoa enxerga Davi como Deus o enxergava. Porque você não é o que a sua casa diz. Você não é o que o seu pai disse que você é. Você não é o que seus amigos disseram que você é. Você é aquilo que Deus fez você ser. Porque enquanto Davi está sendo rejeitado por sua casa, abre-se uma oportunidade, eu estou falando para jovens, dele ser revoltado, Maurício. É possível que por causa de uma rejeição do seu lar, meu pai me enxerga assim, minha mãe me enxerga assim, amigo me enxerga assim, você pequeno. Mas quando Davi é rejeitado, ele percebe que aquilo era uma oportunidade não para ser formado em casa. Porque quando a sua casa não pode te formar, existe um campo para te formar.
Não, 2 pessoas entenderam, eu queria que você me ajudasse. Quando a casa não tem capacidade de gerar, Deus sempre abre um campo poderoso para te tornar não só pastor de ovelhas, mas um músico de excelência para a glória dele. Eu queria que o currículo ficasse só aqui. Se Davi tivesse entre a gente, Davi seria famoso. Porque uma das maiores habilidades que uma pessoa pode ter é da comunicação. Hoje em dia, se você for um ótimo comunicador, você arruma emprego nas melhores empresas que existem no mundo. Comunicação, quer aprender alguma coisa, aprenda a se comunicar. Se aprender a criar conteúdo, melhor ainda. Glória a Deus, e glória a Deus pelo que o Maurício falou, a glória é sempre de Jesus. Mas se você aprender a se comunicar, saber entrar, saber sair, você está com o emprego, metade da porta, já estou dando dica, hein, gente? Aprende a se comunicar. E acerca de Davi, ele não é só músico. Davi sabe falar. O homem é pastor, é arpista. Não, se um cara desse é pequeno, eu não sei o que é grandeza. Sabe falar, é sisudo em palavras. E aí a gente, não, aí vai ser um pouco afeminado. Ele é valente. Está escrito, o servo de Saul, descrevendo-o, diz, ele é valente também. E não só é valente, pastor Jailson, mas ele também é bonito. Gente, se Davi estivesse entre nós aqui, meu Deus do céu, sim ou não? É possível que você enxergue uma pessoa dessa como pequena? Claro que não, mas é a perspectiva dos seus pais que não conseguem enxergar o que Deus estava gerando em Davi. É os seus pais que não têm visão suficiente para conseguir colocar em Davi o mesmo olho que Deus colocou. É por isso que quando Samuel entra na casa de Jessé, passa-se todos os irmãos, e aí ele pergunta, e aí, acabou? O que está acontecendo? Aí Jessé diz, não, falta o menor. Por quê? Saiu da boca de Jessé, ele é pequeno. E aí Samuel diz assim, você bateu a foto errada, porque foto revela aquilo que está por fora, mas esconde o que está por dentro. É possível que eu esteja batendo uma foto dessa igreja agora e você esteja com a sua mão erguida, e naquele momento familiar, quando você foi bater foto, você até colocou um sorriso no rosto, mas por dentro você estava definhando, você estava mal. Mas a foto, ela mostrou que você estava com um sorriso no rosto. Era Jessé, bateu a primeira foto, não deu certo, bateu a segunda, não deu certo, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e aí está escrito, quando ele bate a sétima, Samuel percebe que aquela foto não estava valendo com a foto que Deus estava batendo. E qual era a foto de Deus? Deus não enxergava o que Davi era na casa, Deus enxergava quem Davi era no campo, porque aquilo que você é no campo é aquilo que Deus estava formando na vida de Davi. Eu não sei se isso vale um glória da sua boca, mas lá vai a primeira palavra de Deus para você. Não use isso para ser revoltado. Isso aí não é passaporte para você fazer as tuas besteiras. É Deus abrindo espaço para tornar você um arpista, sisudo em palavras e um homem cheio de Deus. Bata na mão desse jovem aí, por favor, e diga para ele, você não nasceu para ser revoltado. Eu não sei se a tua casa te rejeitou, mas Deus viu um coração em você que Ele quer usar para a glória do nome dEle. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou pregando? Então Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é pequeno, é grande. E grandeza está relacionado não ao que as pessoas estão falando acerca de você. Grandeza está relacionado àquilo que você está aceitando que você é. Então, eu de verdade, olhe para cá, eu não sei como a sua casa está te enxergando hoje.
Eu não sei o que a sua família está projetando em você. Eu sei o que Deus já canetou acerca da sua vida. Eu vou de novo. Eu não sei quais prerrogativas, quais dilemas, quais são os traumas que o diabo está tentando colocar em você. Mas Paulo disse que, e eu dou graças a Deus porque eu estou na vitória de Cristo. E como eu estou na vitória de Cristo, eu dou graças a Deus, porque Deus não me vê como o homem vê. Ele me olha não batendo foto externa, Ele olha para dentro da minha alma. E olhando para mim, Ele já disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem fofoca certa, não tem palavra contrária certa, não tem prerrogativa do diabo certa que vai impedir de você viver tudo aquilo que Deus quer gerar em você. O texto diz que com essa mentalidade Davi vai para o campo de batalha. Davi não vai sem saber quem é. Davi conhece a Deus e sabe aquilo que ele produziu no campo. E o que Davi produziu no campo, Douglas? A arte de atirar pedras. Saul, quando percebe que o gigante Golias está os ameaçando, junto com seus servos, se intimida. Se intimida porque se enxergam pequenos. Se intimidam porque se enxergam menores. E por que Davi não se intimida? Porque ele sabe todas as habilidades que foi desenvolvida no campo. Então isso significa que nós só conseguiremos vencer algumas batalhas se nós tivermos convicção daquilo que nós estamos gerando. O tempo de Davi no campo não era gasto com qualquer coisa. O tempo de Davi no campo era para ele aprender habilidades novas. Falo de uma. Saul era benjaminita. E por ser benjaminita, gente, quem sabia atirar pedra melhor do que ninguém eram os benjaminitas. Acerca deles, a Bíblia descreve os benjaminitas no livro de Juízes como pessoas que, quando atiravam uma pedra, acertava até um fio de cabelo. Então Davi está no meio da batalha com a oportunidade de usar aquilo que treinou enquanto estava no campo. E como é que Davi lidava com as pedras, Douglas? Primeiro, ele sabia que Ribeiro tinha pedras lisas. Segundo, ele sabia manusear funda. Por quê? O pastor, quando ele precisava cercar sua ovelha, ele lançava a pedra com muita precisão na frente dela. Ele ia à frente do rebanho. Quando ela passava, ele lançava a pedra na frente dela para ela voltar. Então, enquanto Davi está sendo rejeitado por sua casa, Davi, ele aprendeu a lidar com pedras. Amém? Vocês estão aqui? Davi aprende a lidar com pedras. E na medida que ele está ali lançando pedras no campo, redobre a sua atenção, nós vamos mergulhar. Enquanto Davi está lançando pedras no campo, ele está desenvolvendo uma habilidade. E quem é que tinha que estar lidando com pedra? Davi ou Saul? Saul é benjaminita. E como era benjaminita e sabia que não dava para vencer na espada, Saul também já cuidou de gado, gente, de rebanho.
E como Saul era benjaminita, teoricamente, quem tinha que descer no vale, procurar pedra e jogar na cabeça do gigante, não era Davi, o belemita. Quem tinha que fazer isso era Saul, o benjaminita. Mas quem é que desce, gente? Saul ou Davi? Saul ou Davi? Eu não sei se eu estou pregando para Saul. Eu acredito que eu esteja pregando para Davi. E Davi não perde tempo quando Deus abre oportunidade. Davi, ele aproveita todas as oportunidades, mesmo escondido, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não tem aplauso, mesmo quando ninguém aparece. Davi percebe que isso é oportunidade de Deus para forjar nele características que vão ajudá-lo a vencer exércitos e gigantes lá na frente. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas essa solidão não é Deus te dando oportunidade para você ficar sozinho. Essa solidão e esses momentos sozinhos é Deus liberando a tua agenda para te dar novas habilidades. Você estava ocupada demais e Deus teve que arrancar amigos, portas, acessos, contatos, e foi Deus que permitiu essa rejeição, porque se Ele não te deixasse passar por essa rejeição, você não iria para o campo, e se você não fosse para o campo, você não aprenderia a lidar com pedras. Está entendendo por que tanta lágrima? Está entendendo por que tanta dor? Está entendendo por que tanto sofrimento? É Deus dizendo: eu lapido você, eu transformo. Ah não, gente, ah não, pelo amor de Deus, eu lapido você, eu transformo você, e quando ninguém estiver vendo, eu vou estar te vendo. Quando ninguém te der as mãos para ajudar, eu te tomo pelas minhas mãos direitas. Quando você não tiver porta para entrar, eu me torno a tua porta. Mas rejeitado no meio do campo, cabisbaixo, caído, você não fica. Sabe qual é a raiva do diabo? Sabe qual é a raiva do diabo? Porque ele achou que a gente ia ficar jogado no campo. Mas enquanto jogado a gente estava no campo, ele via a gente atirando pedra. Vai. Davi, por que você está lançando? Por que você está fazendo? E tem gente que nem entende tantas horas lendo o livro. Porque parou de ir para resenha? Por que parou de ficar jogando bola? Eu não entendo. Davi é antissocial. Até que Deus o apague por um tempo, mas depois ele volta derrubando o gigante. Não, sabe por que alguns gigantes não caíram na tua vida ainda? Porque você não aprendeu a ser apagado. O dia que você deixar Deus quebrar você, apagar você, moer você, você vai ter um encontro com Deus no deserto. E na medida que você encontrar Deus no deserto, você vai pegar urso, leão, e toda vez que urso e leão vier, eles vão ser envergonhados em nome de Jesus, porque Deus é na tua vida, é o caminho. Davi entende que não pode usar a armadura de Saul, você já ouviu isso, porque ele é pastor, sabe usar alforje, cajado e funda. Eu não posso lutar com arma de soldado, eu preciso lutar com arma de não. E é com cabeça de pastor que Davi vai vencer essa guerra. É com cabeça de pastor que Davi vai descer no vale. É com cabeça de pastor que Davi vai derrubar gigantes. O mundo, ele está tentando moldar nos nossos jovens e na gente a percepção de que seja melhor virar combatente do exército de Saul. Eu vim te dar uma boa notícia. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um jovem é quando ele se candidata para o ministério e vive para a glória de Deus. Duas mãos levantadas.
Eu sinto saudades de quando nós entrávamos na igreja e o objetivo não era ser o melhor empresário, o objetivo não era nós ficarmos ricos. O digital está trazendo essa realidade longe para a gente, e a gente está acreditando que a vida do outro é melhor do que a nossa, porque nós estamos cabeça de combatente do exército de Saul, e Deus está querendo transformar a sua mente aqui hoje, dizendo: eu te chamei para o ministério. Não, segure a mão de 2 jovens aí, por favor, e diga para ela: eu não sei o que você anda canetando. Diga: eu não sei o que você anda canetando. Diga para ela: mas eu tenho uma notícia para te dar. Vira pastor. Vira pastor, se candidata para o ministério e você vai viver os melhores dias da sua vida. Eu nunca vi, está escrito, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi Deus deixar pastor no meio do vale perdido. Deus não abandona pastor, Ele honra as suas causas. Eu não sei se isso vale que você levante as duas. Você que levantou uma, levante as duas, por favor. Levante as duas, por favor. O diabo está tentando pregar para você que não vale a pena estar aqui, não vale a pena você orar, não vale a pena jejuar, não vale a pena se consagrar, não vale a pena ser crente. E Deus está dizendo para você: eu tomo a tua mente agora, e a partir de hoje você não vai ser Adão. Adão pensa com a cabeça da terra e veste a arma de Saul. Você é combatente do céu, e combatente do céu, ele pega a couraça da justiça, escudo da fé, sandália da preparação do evangelho da paz, espada nas mãos e derruba. Será que tem alguém comigo aqui nesta palavra? Você não nasceu para ser combatente de Saul, você nasceu para ser pastor. Pastor, pastor, eu caminho. E é com cabeça de pastor que Davi desce. Então, se ele tem cabeça de pastor, significa que ele não pode abandonar as armas de um pastor. O que ele faz? Ele pega o cajado, alforje que ficava na cintura, e pega a sua funda. Só que, gente, antes de Davi estar ali, ele foi enviado por seu pai para levar queijo, pão e farinha tostada para os seus irmãos e os comandantes do exército. O texto diz que quando Davi ele chega próximo do exército, ele pergunta assim: qual vai ser a recompensa que será dada para quem matar esse gigante? Eu fiquei inculcado. A caminho da igreja o Senhor falou isso comigo. Eu fiquei inculcado. Por que um homem que tem cabeça de pastor, vive para a glória de Deus, está querendo recompensa? Eu não entendo. Eu olhei para isso aqui e falei: por quê? Por que Davi está preocupado com recompensa? Ele não tem o teu coração? Ele não está querendo defender uma causa que é do Senhor? Isso aqui me ensina uma verdade, gente, e eu queria que você aprendesse. Davi foi enviado por seu pai, mas ele tinha uma vida diária comum, e para Davi sair da vida que tinha, ele precisava de honra, recompensa, o que significa dizer que quem trabalha para Deus precisa ter 2 coisas na cabeça. A primeira, a glória é sempre de Deus. A segunda, se eu derrubar gigante, eu vou ser honrado. É que a gente está pulando etapa. Nós queremos ser honrados sem querer derrubar gigante. Eu não vim pregar para quem quer manter gigante de pé. Eu vim pregar para quem tem ferramenta suficiente
para derrubar gigante e ser honrado para a glória de Deus. Você levantou a mão, eu profetizo sobre a sua vida de olhos abertos, sem medo de errar. Deus não vai deixar de te recompensar. O dia que você se candidatar, o dia que você se alistar para um exército que não é da terra, esse exército é do céu, e o Deus que está lá no céu, Ele está vendo todas as honras que você precisa, todas as recompensas que você precisa. Pasme você que acreditou que Deus não conhecia aquela porta da faculdade, que Deus não conhecia aquele emprego que você queria. E só se preocupa com os gigantes que você tem que derrubar, porque Deus é especialista em... não, eu vou de novo. Você se preocupa com o gigante e Deus se candidata para te honrar. Segure a mão desse jovem e diga para ele novamente: fica em paz. Só desenvolve habilidade para derrubar gigante, porque enquanto você estiver preocupado com as coisas dele, ele vai te recompensar para a glória de Jesus. Davi, desce. E o texto diz que ele desce com cabeça de pastor. E com cabeça de pastor, ele não poderia deixar os irmãos com fome. O que ele fez? O pai enviou para levar pão, farinha e queijo, e ele entregou ao chefe da carruagem. Isso significa que o alforje de Davi ficou vazio quando ele entregou o que o pai pediu para ser entregue. Porque se Davi mantém o alforje cheio e não entrega para os irmãos, ele desceria no vale para lutar contra Golias pesado. Não é que você não tem habilidade. Não é que o campo não te formou. É que você não entendeu. Cada um dá o que tem. Se papai mandou dar pão, queijo e farinha tostada para eles, toma aqui. E parece que quando a gente está alimentando os irmãos que nos caluniam, os irmãos que nos rejeitam, os irmãos que falam de você, parece que você não está sendo visto pelo céu. Mal sabe você que enquanto você alimenta, você esvazia o seu alforje, porque Deus quer colocar pedras dentro dele. Quem não esvazia alforje, eu estou caminhando, já estou terminando. Quem não esvazia alforje, não consegue colocar pedras. É por isso que Deus não te deu novas ferramentas, porque você não cumpriu a primeira missão. E quem não cumpre a primeira missão não vai derrubar a segunda. Mas se você cumprir a primeira, não. Se você cumprir a primeira, com toda certeza e sem medo de errar, esse gigante vai cair antes mesmo de você atirar a pedra. Então Davi está descendo no vale com a cabeça de pastor. E com a cabeça de pastor, ele sabe que o cajado não pode ser abandonado. Cajado é autoridade. Por que Davi não abandona o cajado? Porque Davi sabe que para descer no vale ele precisava de estabilidade. Ele não foi direto para o rio. Até chegar no rio tinha um processo. E qual era o processo? Eu preciso descer. E só que eu não posso descer sem autoridade. Então Davi sabe, a minha estabilidade está na autoridade que Deus colocou nas minhas mãos. Ele desce com autoridade. E aí o texto diz que ele escolhe as pedras lisas do ribeiro. Essas pedras lisas do ribeiro, elas foram tratadas, polidas pelo choque nas águas, quando ninguém estava observando. Eu não sei se vale glória da sua boca, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia
que pedra lisa no ribeiro não ficará esquecida. Ela vai ser colocada no alforje, e um dia ela vai ser lançada, um dia ela vai derrubar gigante. E é isso que eu vim profetizar para você. Quem sabe você não tenha chegado aqui rejeitada, caída, esquecida, e quem te olha no ribeiro percebe o processo de lavagem. Você está tendo choque, você está sendo batida, você está sendo espremida, você está tendo contato com gente que você não queria, e na medida que Deus está tendo contato com você no meio desse rio, Ele está lapidando você e tirando as tuas arestas. Estava soberba e Deus quebrou você, estava desumilde e Deus quebrou você, você estava tupetuda e Deus foi quebrando você, você não tinha confiança e Deus foi te dando confiança, entende? No meio desse processo, anônima, Deus foi tratando você, lapidando você, mexendo você, e no secreto, forjada em Deus, Ele te preparou para ter contato, não com quem tem cabeça de Saul. Ele te aliançou a quem é pastor e tem autoridade. Eu nunca vi Deus unir duas pessoas, eu nunca vi Deus unir duas pessoas com o mesmo propósito e gigante não cair. Entendeu porque você está esquecido nesse ribeiro? É porque não é qualquer pessoa que vai te pegar nesse rio. Quem sabe as lágrimas não estejam descendo pelos seus olhos, e deitada na cama na madrugada você esteja cheia de porquês, perguntando a Deus: por que comigo? É Deus dizendo: Davi está chegando aí. Davi está chegando aí. E quando Davi chega, o texto diz que ele pega as pedras. Só que Davi não pega uma. Davi pega, eu não ouvi, Davi pega. Essas pedras que Davi pega está representando um gigante para cada cidade. Ele não pega uma, porque um benjaminita não errava um tiro, uma pedra lançada da sua funda, que dirá um homem segundo o coração de Deus. Então Davi não está pegando pedra para um gigante, Davi está pegando pedra para derrubar 5 gigantes. Uma vez que Davi está pegando essas 5 pedras para derrubar 5 gigantes, era ele dizendo: eu não vim pronto nessa guerra, eu não fui forjado no campo, Deus não me lapidou lá no deserto com as ovelhas do meu pai para derrubar um. Deus me lapidou, tinha 5: Isbi-Benob, Safé, Lâmide, um gigante de 24 dedos, e Golias, Gate, Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom. Eu não vim para derrubar só Gate. Se Gaza vier, pedra na cabeça do gigante. Se Ecrom vier, pedra na cabeça do gigante. Eu não sei se você tem funda aí nessas mãos, mas eu queria que você colocasse a sua mão assim agora. Vamos lá, eu entrego o microfone. Coloque essa mão assim agora. Você trouxe pedra? Você trouxe pedra? Você trouxe pedra? Eu não vim pregar para quem está com uma. Eu vim falar para quem está munido para derrubar até que seja 5 gigantes. Se vier o primeiro, pedra na cabeça do gigante. Se vier o segundo, pedra na cabeça do gigante. Se vier o terceiro, pedra na cabeça do gigante. Se vier o quarto, eu derrubo de novo. Se vier o quinto, eu derrubo de novo. A minha história não começa aqui. A minha história começa quando eu derrubei leão, quando eu derrubei urso. Isso aqui vai ser mais um que Jesus vai me dar. 2 mãos levantadas. Dá um pulo dessa cadeira, por favor.
Segure essa pedra, por favor. Você trouxe pedra? Trouxe. Eu queria que você começasse a girar essa pedra agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei quantos gigantes vão aparecer na tua vida. E se o diabo vier com o primeiro, ele vai ser envergonhado na segunda. Se ele vier com o segundo, ele vai ser envergonhado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nós não perderemos guerra. Nós vamos derrubar gigantes. Aleluia. Calamarauaxanda. O diabo achou que você ia perder essa guerra. O diabo achou que você ia perder essa guerra. Ele achou que ele ia derrubar você. Ele achou que ele ia oprimir você. Mas glória seja dada a Jesus. Você veio para o Ativa Jovem, se alistou no exército de Deus e disse: eu não perco essa guerra. 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 O texto diz que ele lança a pedra. E quando lança a pedra não bate e sai. A pedra bate e fica. Por que a pedra bate e fica? Porque tem gigantes seus que até disse que nunca ia se converter. Eles cantavam lá dentro da tua casa pagode, funk. Eu, crente, você tá louco. Mas eu conheço um povo que conhece o Ribeiro, que não lança pedra de qualquer jeito, que não abandona as suas raízes, que tem uma história com Deus e nunca errou um tiro. Eu não sei se você recebe o que eu estou pregando, mas esse tiro vai ser bem dado. E o dia que essa pedra bater, ela não vai bater para sair. Hoje ele está cantando pagode. Hoje ele está descendo na boquinha da garrafa. Hoje ele está dizendo: eu não vou para a igreja, mas tem um povo com funda nas mãos e pedra dizendo: até o dia que o Espírito de Deus encontrar você. A pedra angular bater na tua testa, de homem duro, coração empedrejado, vai se tornar homem de Deus, profeta do Altíssimo, evangelista da casa do Senhor, porque Deus usou um Davi que não se intimidou com Golias, mas usou as suas pedras para derrubar. Quantos aqui tem pedra nas mãos? Levante as duas e libera 30 segundos de glória, por favor. Enquanto você glorifica, um renovo de Deus desce aqui agora. Você não vai atirar a pedra e perder. Deus está te dando ferramenta, sabedoria para derrubar uma galera por aí, um povo forte por aí. Eles até achavam que você estava perdida, mas tu está cheio de arma nas mãos. Ah, mas teu pai é mudo, vai tomar pedrada. Ah, mas tua mãe está com câncer, vai tomar pedrada. Ah, mas teu irmão está na droga, vai tomar pedrada. Enquanto ele atirar de lá, eu atiro daqui e não erro o tiro. Quantos estão comigo, por favor? Dá 30 segundos de glória aí. Esse gigante está caindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu entrego o microfone. O texto diz que ele lança a pedra. A pedra encrava, mas Golias não cai para trás.
Por que não cai para trás? Porque gente dura tem que cair com boca no pó. Se você soubesse o poder dessa pedra, meu Deus, se você entendesse o poder de uma pessoa que foi forjada no secreto, uma pessoa que Deus teve como segundo o seu coração, se você soubesse o poder que você tem nessas mãos, vencendo eu estou vendo criança chorando aqui, gente. Se você soubesse o poder que tem nas suas mãos, com essas pedras, você estaria dando mais honra para Deus, porque na medida que você vai fazendo por Deus, Ele vai te munindo aqui hoje. O diabo achou que você ia voltar para casa despreparada. Você vai voltar cheia de pedra no alvo. E com essas pedras, gente, com essas pedras, Deus vai colocar a gente com boca no pó. De onde o homem foi formado? De onde o homem foi formado? De onde o homem foi formado? Pó da terra. A obra que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que esse tupetudo aí guarda o dia de hoje. Se você se mantiver crente, coloca a sua mão em forma de concha. Se você se mantiver fiel, se você não perder a sua fé, se você não se apostatar, se você viver com Deus para a glória de Deus, Ele vai colocar uma galera com boca no pó. Eles vão ter que reconhecer que eles são pó e não passam disso. Será que você consegue entender e se identifica com esta palavra que Deus está falando com você? Você não vai perder esta guerra. Deus se coloca como Senhor do teu exército agora, e põe Golias com boca no pó. Com boca no pó. Você consegue levantar as suas mãos e profetizar para esse jovem que está do seu lado? Diga para ela: aguenta a pressão. Diga: aguenta a pressão, vai até o fim. Golias não vai ficar de pé. As palmas louvam a Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque